Paz do Senhor Jesus, boa tarde. Deus abençoe tua vida, você que vai entrar. Jorge Reis, Deus abençoe tua vida, tua tarde, em nome de Jesus. Severino, Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Yolanda, Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Eu tenho algo de Deus para expressar. Gabriele, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Me ajuda compartilhando para que mais pessoas sejam abençoadas. Eu quero que vocês entrem, Deisiane, Itamar, Mirelle, não saiam. Porque eu tenho certeza que aquilo que o Senhor pediu para que eu falasse, expressasse, vai ativar a sua fé. Mirelle, em nome de Jesus, Itamar, eu tenho certeza que vai ativar a sua fé. Em nome de Jesus, grandes coisas vai o Senhor fazer por nós, através dessa live. A palavra de Deus, ela é viva, nós sabemos disso, né? A palavra de Deus, ela é eficaz. Mas o que eu vou contar são alguns processos a qual eu passei e que muitas pessoas acham assim, só eu passo luta, só eu passo prova, só eu isso, só eu aquilo, né? E o dia mal chega para todo mundo. E quando chega final do ano assim, a gente vai fazer uma retrospectiva de tudo que a gente viveu, de tudo que estamos vivendo, e entendemos que se nós não colocarmos a nossa vida de fato nas mãos do Senhor, nós não iremos conseguir, sabe? Nós não iremos resistir. E eu sei que até aqui o Senhor tem sido comigo. Nós vamos iniciar esta live. Eu estou compartilhando aqui. Quem estiver chegando, Deus abençoe. Compartilhe também, para que mais pessoas sejam abençoadas no nome de Jesus. Me ajuda compartilhando, convidando alguma amiga. Eu sei que no meio da tarde muitas pessoas estão trabalhando, mas dá para colocar o telefone lá, ouvindo, né? E eu tô aqui. Érica Cristina, Deus abençoe em nome de Jesus. Carlos Alberto, Pastor Marcos, tá dando para me ouvir direitinho aí? Yolanda, tá dando para me ouvir? Vocês me falam, tá ouvindo direitinho? Que tá chovendo? Eu tô na varanda, do lado de fora aqui. Você me fala se tá dando para ouvir direitinho, para nós estarmos, né, iniciando esta live, orando ao Senhor para que Ele possa. Jorge Reis, amém. Ajuda compartilhando aí, viu? Em nome de Jesus. Yolanda, tá dando para ouvir. Eu tenho certeza que o que Deus vai falar no nosso coração é para ativar a sua fé. É para ativar a sua fé. O que nós precisamos nos dias de hoje que estamos vivendo? Ativar a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o livro de Salmos, nós estamos fazendo uma campanha do Salmo 23, já vai para 34 dias hoje, 35 dias hoje, e nós temos vivido essa palavra impregnado dentro de nós do Salmo 23. E o versículo 4, ele vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha que forte, porque tu estás comigo. Beatriz, Deus abençoe, boa tarde, em nome de Jesus. Me ajuda compartilhando aí. Até aqui a mão do Senhor tem sido conosco. Até aqui o Senhor tem feito, tem sustentado. Irmã Patrícia, Deus abençoe em nome de Jesus. Quando não estiver ouvindo direitinho, vocês me falam. Tá chovendo, eu tô na varanda, então fica meio ruim, né? A gripe pegou. Cuide dele naturalmente. Para ajudar. Linha Tonel. Mas em nome de Jesus, vai compartilhando aí, para que o Deus dos céus ele possa tocar em corações nessa tarde, falar o nosso coração nessa tarde, em nome de Jesus. Eu estou aqui direcionada pelo Senhor, para que você seja abençoado em nome de Jesus. E se ele fala muito comigo, não fosse Deus, nossa vida, se não fosse Ele, não sei o que teria acontecido. Confesso, eu já teria desistido. Isso acontece na nossa vida, nós achamos que não É até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças pra seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu
demais quando eu ouvi. Esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinho, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Aleluia. Sou eu quem te sustenta e te ajudo. Sou eu, mesmo Deus que nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu o tempo certo de fazer. É meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade e de poder. É a minha mão que abre. É a mão dele, querido, sobre a nossa vida. Ele é o único que tem a chave que abre todas as portas. Ele é o único que pode fazer nas nossas vidas o sobrenatural dele. Ele pode, ele faz. Em nome de Jesus, ele vai fazer nas nossas vidas. Você que está entrando, Senhora Patrícia Barbosa, Deus abençoe a vida da senhora, da Nini, Kleber, Deus abençoe o nome de Jesus. Me ajuda compartilhando para que minhas pessoas sejam abençoadas através do que eu vou falar aqui nessa tarde, em nome de Jesus. É a mão de Deus. E se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Deus, nós não suportaríamos o processo. Nós não suportaríamos as lutas, as dores. E eu tenho certeza que nessa tarde os céus vão se abrir em teu favor. Os céus vão se abrir sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Como outro qualquer, esses que a gente quase perde a fé. Ah, mas ele veio e disse pra mim que ele era comigo mesmo quando eu achava que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução. Aleluia, glória a Deus. Me ajuda aí, compartilhando, para que mais pessoas sejam abençoadas, para que nós vamos iniciar esta live. O Senhor, ele está no controle. Sim, Deus abençoe o nome de Jesus. Compartilha isso em nome de Jesus, essa live, para que mais pessoas sejam abençoadas. O nosso Deus, ele é o único que pode fazer. O tempo é dele, a hora é dele, o momento é dele. E ele vai fazer na sua vida aquilo que mais ninguém pode fazer. Então eu quero que você creia, que você confie, que você espere, que você deixe a mão de Todo-Poderoso te sustentar de pé, que você deixe ele manifestar o poder dele sobre a tua vida. Ai de nós se não fosse o Senhor. Ai de nós se não fosse a mão do Senhor. Então que você abra o teu coração para ouvir Deus falar com você. E tenho certeza que o Senhor vai ativar a sua fé. Em nome de Jesus. Eu já vou começar. Eu já estou esperando alguns irmãos entrando, convidando algumas pessoas. Me ajuda aí também. Em nome de Jesus, Alexandre, Rogério, Josenilton, Inuri, Raquel, Vânia. Em nome de Jesus. Calma teu coração, Dani, porque Deus, ele está no comando. Ele está no controle de tudo e ele vai fazer uma grande obra na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor, ele tem o meio dele, né? O Senhor tem o meio dele trabalhar, a forma dele trabalhar. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas, Lohane, cooperam para o bem daqueles que estão no propósito em Deus. Deus te fez uma promessa, ele vai cumprir a promessa dele. Se Deus te falou algo, ele vai fazer acontecer e eu creio nisso no nome de Jesus. Eu já vou começar, né, falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Aquilo que eu passei, que esse ano, eu não sei na sua vida. Andressa Osório, Deus abençoe. Já entra compartilhando, me ajuda em nome de Jesus. Senhora Patrícia, glória a Deus, me ajuda aí compartilhando, viu, irmã? Em nome de Jesus. A palavra do Senhor, no livro de Salmos 23, no versículo 4, fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Esta palavra, ela está trazendo para nós uma fé
Essa palavra traz para nós a convicção de que Ele é Deus e que Ele pode fazer. Essa palavra traz para nós a certeza de que qualquer momento, qualquer circunstância, qualquer processo que venhamos passar, o Senhor está conosco. Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos deixar, Ele não vai nos desamparar, Ele não vai nos deixar sozinho. E é isso que eu quero que você entenda. Eu não sei qual processo que você está passando, mas eu sei que sozinho você não vai ficar. Nesse barco você não vai ficar sozinho. Essa história não termina aí. Muitas das vezes nós achamos que a nossa luta vai ser o final da nossa história. Que a luta veio e nós não vamos aguentar e o processo vai ser difícil, nós não vamos conseguir. Não, não, não. As nossas lutas, elas nos fazem mais forte. Mas só fica forte quem está com a vida no altar. Eu não sei se você está, e eu sei que Deus vai trazer as pessoas que precisam ouvir o que eu tenho para dizer nesta tarde de hoje. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, as coisas tomam outro rumo. Aquilo que você planejou fica frustrado, porque começa a acontecer os planos de Deus na nossa vida. Os planos de Deus vão ser feitos na nossa vida, vão concretizar na nossa vida. E eu tenho certeza que nesta tarde o Senhor tem projetos sobre a tua vida. E tudo aquilo que Ele tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer. Nada nem ninguém vai impedir o Deus dos céus de manifestar o poder dEle sobre a tua vida. Luana Moreira e Souza. O Senhor, Ele está em todo o tempo do nosso lado. Quando a palavra diz assim: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum. Mas por que eu não vou temer? Porque Ele está comigo. Por que eu não vou desesperar? Porque Ele está comigo. O salmista Davi, quando ele expressa esta palavra, é porque ele mesmo tinha convicção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Eu quero que você entenda esta palavra. Eu passei por processos no final do ano de 2021 para 2022. Eu descobri... O meu pai, ele deu uma cirrose hepática. A gente descobriu isso 3 meses antes do ano acabar. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós descobrimos em outubro. E eu sou pastora. Tenho 3 filhos. E a minha família, né? Eu tenho a minha família, onde eu cuido. A minha mãe, era o meu pai, os meus irmãos. Sabe quando você é o alicerce da sua casa? Quando você confessa Jesus como Salvador. E você é o alicerce da sua casa, você é a estrutura da sua casa, e aí todo o peso fica nas suas costas. É isso que acontecia comigo. Eram umas guerras, eram tribulações e tantas coisas que aconteciam. Mas em um belo dia, meu irmão não está no Brasil, e eu sozinha aqui com a minha mãe, né, com a minha irmã, e tendo que fazer, ajudar, tá ali presente, ajudando. Em um belo dia, a gente descobre, né, que meu pai estava com cirrose hepática. Meu pai bebia muito, ele era alcoólatra, bebia muito mesmo. Deus abençoe, Gabriela, em nome de Jesus. Já vai compartilhando em nome de Jesus, para que mais pessoas sejam abençoadas, viu? Em nome de Jesus. E aí a gente descobriu isso. Só que a cirrose hepática, ela é uma doença silenciosa, é uma enfermidade no fígado, só que ela é silenciosa, ela acontece assim do nada, e do nada ela leva a pessoa, né? Tem pessoas que vivem muitos anos quando descobrem bem cedo, mas para descobrir assim é muito raro também, porque os sintomas são... não tem sintoma, né? A pessoa tá bebendo, vai indo ali e vai desgastando. E assim foi meu pai, nós descobrimos em outubro a cirrose do meu pai e começamos a fazer tratamento. E isso foram todos os dias indo pro hospital e voltando. Meu pai começou a perder a memória. E eu com 3 crianças, eu tenho uma menininha de 2 anos. E ter que cuidar da sua casa, ter que ir para o hospital, ter que analisar tudo. Meu pai do nada passava mal, perdia a memória, acontecia tanta coisa com ele. E ali aquela luta de hospital, de casa, de igreja. Os dias que eu chegava em casa de hospital cansada, era dia de culto. E eu tinha que ir para o culto, porque eu sabia que quem estava me sustentando era o Senhor. Eu quero que você entenda uma coisa: não pare por nada. Não pare pelas circunstâncias, não pare pela luta, não pare pela prova, não pare por nada. Simplesmente persevere, simplesmente faça. Não abaixe a cabeça, não ache que você não consegue, porque você consegue. Você é mais forte do que você imagina. E a gente vai aprendendo isso com o tempo, né? E meu pai com esse problema de cirrose. Iniciamos o ano de 2022 com o meu pai mais no hospital do que em casa, muito inchado. Aí ele vinha do hospital
sem inchaço nenhum, até magro demais, aí depois inchava tudo de novo, porque o fígado para de funcionar e o rim junto para de funcionar. Então são duas funções que funcionam junto. Se um parar, o outro também vai parar. É um conjunto, o nosso corpo, e nós precisamos cuidar do nosso corpo. E eu estudando sobre aquilo, e a gente começa a escutar Google, né? A gente fica doido, né? A gente escuta cada coisa, e nós passamos o janeiro, eu indo para a igreja, o corpo físico exausto, cansado, a mente cansada, exausta, mas na fé, sabendo que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Eu sirvo ao Senhor desde os meus 12 anos de idade. Nunca me desviei da presença dele, sabe, Regina? E a caminhada nunca foi fácil também. As pessoas acham que a caminhada é fácil, as pessoas acham que o processo é fácil, mas para ninguém é fácil. Nós só precisamos tomar a decisão e a posição de eu quero, de eu consigo, de eu posso, de que o Senhor é comigo, de que eu não estou sozinho. Eu me apeguei a essa palavra do Salmo 23, do versículo 4, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Você ir para o hospital em uma época de Covid, que não pode tirar a máscara de jeito nenhum, um medo do meu pai com aquela imunidade baixa, pegar um Covid e as coisas piorarem mais ainda. E ali estávamos nós, meu pai ficou mais de 20 dias internado no hospital em Ipatinga, não é o UPA, é um outro hospital que tem, acho que é o municipal. E aí nós íamos trocando, eu e minha irmã, vamos estar orando assim, viu, Joãozinho? E nós estávamos ali, indo e voltando, né, pro hospital, as minhas filhas, meu esposo ficando com os meus filhos, minha menina pequenininha, estava sentindo falta, todos num grude com o meu pai, e o meu pai ficou dependente de mim. Ele tudo que ele queria fazer, o que ele precisava, ele achava assim, eu tinha que fazer. E eu fiquei feliz por aquilo, porque por tudo que eu havia vivido no passado, como ele era, e de hoje ver em mim algo, né, ver uma segurança, ele sentia apoio em mim. Ele sentia apoio de estar do meu lado. E aí o tempo se passou e nós estávamos ali, eu orando muito ao Senhor, porque o meu pai estava enfermo, mas o meu pai não tinha aceitado Jesus ainda. O meu pai estava enfermo, mas ele não tinha confessado Jesus como Salvador da vida dele. E aí nós estávamos ali passando por esse processo todo, gente, todo dia luta. Você chegar num hospital, não ter uma cadeira para você dormir direito, é muito desconfortável, é muito gelado. É muito seco o clima, sabe? E você tá preso ali vendo pessoas enfermas, cada vez chegando pessoas piores, né? Mas a gente crendo que o Senhor estava ali conosco, que Ele esteve conosco todos os dias. Com todo esse processo, ficando no hospital, eu tive experiências com Deus. Por que você está contando isso, pastora? Você poderia guardar para você. Eu falei assim, não. Porque muitas pessoas elas só contam vitórias. E eu tenho que contar um processo que eu passei que foi difícil, mas que o Senhor me sustentou em todo o tempo. Assim Ele vai fazer na tua vida. Ele vai te sustentar, Ele vai te guardar, Ele vai te capacitar, Ele vai te usar para curar pessoas. Eu estava cansado. O corpo físico estava cansado, eu estava exausto. Hospital, eu não podia chorar perto deles, eu não podia chorar perto da minha mãe. A situação que eu via o meu pai, às vezes esquecendo a memória, ele esquecia muito porque dava o fígado, o fígado não funcionando, o rim parando de funcionar também. E aí a mente, ela para de funcionar direito. Então do nada ele ficava aéreo, não lembrava onde ele estava, o que ele estava fazendo, não conseguia ir no banheiro sozinho porque a mente não estava boa. E foi um processo difícil e doloroso. E eu ali, tentando ser forte, mas sabendo em todo o tempo que quem estava comigo era o Senhor. Sabendo em todo o tempo que eu só estava conseguindo passar por tudo aquilo ali porque o Senhor era comigo. Eu me lembro de... O meu pai ainda não tinha aceitado Jesus, mas há uma promessa, eu quero que você entenda isso. Se você serve o Senhor de todo o seu coração e você tem sinceridade com Deus, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Vai acontecer, sabe? Ele vai salvar sua família. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Ele vai manifestar o poder dele, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai salvar, Ele vai fazer. Porque Ele é fiel na palavra dele. Uma coisa que Ele é fiel. E eu tenho essa experiência na pele. Meu pai, eu estava no hospital e ele começou muito a ver Deus em mim, sabe? Muito ver Deus em mim. E aí as pessoas enfermas no hospital, teve um dia que ele ficou ali no UPA,
Ele ficou mais de 15 dias no UPA porque não tinha como ir para o municipal, tinha que esperar a vaga. E ele ficou ali uns 7, 8 dias e tinham mais pessoas naqueles quartos, tinham estados graves. E eu me lembro de um dia que eu cheguei e ele falou assim, aí minha filha aí. Ele enchia a boca para dizer que eu estava chegando para as pessoas, porque ele falava de mim para as pessoas lá dentro. E nesse dia, quando eu cheguei, ele disse para um moço assim, eu queria que você orasse para eles. Eu falei que você é pastora, que você é abençoada, que você é de Deus. Um orgulho, né? De a pessoa que te criou ver Deus na sua vida, né? Porque as pessoas próximas, elas não conseguem ver Deus na sua vida. As pessoas de casa, elas não querem ver, né? E Deus vai fazer, Luana, você pode ter certeza. O que eu tô falando aqui é fato verídico. E ali eu me emocionei com a situação, né? Meu pai ali enfermo, mas preocupado com as pessoas. E Deus estava trabalhando ali no profundo, oculto, escondido naquele hospital. Não importa qual seja o lugar, o Senhor trabalha, irmã Patrícia, missionária Patrícia. Quando eu estava ali, naquele hospital, eu coloquei as mãos sobre aqueles enfermos e comecei a orar e profetizar e usar a fé do meu pai. Cada um com uma causa mais difícil que a outra. E eu estava ali orando na fé ativada de que Deus iria fazer, de que Deus iria operar. Tinha um senhor que estava lá deitado, gente, e o médico tinha dado para ele que era para visita. Então ele recebia muita visita, entrava gente toda hora, porque era para despedir dele, porque o caso dele não tinha jeito. Ele estava no oxigênio, ele não estava bem mesmo, e era bem velhinho, bem magrinho, sabe? E meu pai falou assim, ora aí que eu creio que Deus vai abençoar. A filha dele estava lá e a gente orou. José Souza, Deus abençoe. E quando a gente orou, quando eu comecei a orar e tal, meu pai fechava os olhos. Gente, meu pai não era crente. Meu pai não servia a Deus. E todas as vezes que eu chamava missionária Patrícia, meu pai para ir para a igreja, ele falava assim, quando for minha hora eu vou. Ele era meio grosso, né? E gente que bebe, vocês sabem como que funciona. Então, ele estava com a fé. Ele enfermo. E ele estava mandando eu falar de Jesus para as pessoas. E eu já estava vendo Deus no meio daquele fundo do poço. No meio daquela provação toda, eu estava vendo Deus trabalhando. Não só na vida do meu pai, mas na vida das pessoas, aonde nós chegávamos. Nós somos instrumento de Deus e por isso nós não podemos parar. Porque não importa aonde a gente chegue, a gente precisa ser instrumento de Deus em todo o tempo. E aí eu estava ali naquele momento, fiz a oração para a glória de Deus. Aquele moço, ele recebeu alta e era impossível de acontecer. Aí a minha irmã tinha ficado no hospital. Depois de 2 dias eu ia para visita e a minha irmã ficou dormindo com meu pai. E aí esse moço, Luana, disse que esse moço começou a falar, voltou a respirar e mandaram ele voltar para casa. E ele ficou muito tempo. Eu não sei hoje, né? Não sei mais a história. Não sei o que aconteceu hoje. Mas enquanto meu pai estava vivo, ele também estava vivo. E o médico tinha desenganado ele, dizendo que não teria jeito. Mas aquilo que não tem jeito para nós, tem jeito para Deus. Então eu quero que você ative a sua fé, entenda. Você que pode também estar me compartilhando aí para estar me ajudando a levar essa palavra de fé, ativando a sua fé para o Deus que faz milagre. No meio do deserto, Deus faz milagre. No meio do deserto, Deus trabalha. No meio do deserto, Deus ele abre portas. Ele faz aquilo que mais ninguém pode fazer. Então, quando eu estava ali orando pelas pessoas enfermas, dormindo do lado do meu pai, acordava do nada, olhava para ele, fazia oração, e ele pedia muita oração. Para alguém que não importava, que não gostava muito de crente, começou a pedir oração e reconhecer o Senhor como Salvador da vida dele. O tempo passou, meu pai foi embora para casa e recebeu alta, mas aquela alta assim que do nada mudava a mente, saía de casa assim, ia pra rua de cueca, passando muita coisa, muito difícil. Minha mãe cansada, e a minha mãe tem problema de pressão, de glicose, e a glicose da minha mãe foi subindo, e foi ficando tudo desregulado, tudo começou a desregular, sabe, tudo sem controle, e a gente não sabia mais o que fazer. E eu sempre orando ao Senhor, que fosse feita a vontade dele, mas que ele salvasse meu pai. Eu não queria chegar até ali e imaginar que eu perderia o meu pai para o inimigo, para o mal, para a enfermidade. E orando muito ao Senhor, sabe? E crendo ali cada dia. Tinha dias que eu estava fraca, não na fé. Mas o corpo físico estava muito cansado, muito debilitado. Chegou já fevereiro. Meu pai deu uma piorada em fevereiro. Quando chegou em fevereiro, a gente ficava mais no hospital do que em casa. E eu digo para vocês, foram dias difíceis demais. Foram dias difíceis de ver alguém tão forte, acamado,
debilitado, dependente. Meu pai não sentia dores. A cirrose, ela leva algo pro cérebro e não deixa a pessoa sentir dor. Glória a Deus que ele não sentia dor. Mas ele estava enfermo, ele não era mais aquela mesma pessoa saudável. Gente, já tinham se passado 5 meses e o meu pai foi ficando pior. Foi ficando pior. E o grau dele da cirrose era como se ela tivesse destruída. Não tinha como manter, não tinha como nada. E a gente sabia. Só que a gente pensava assim, muitas pessoas e médicos diziam, se manter, se tratar, se não beber mais. Quando ele descobriu a cirrose, ele não bebeu mais. Dá pra manter muitos anos, 3, 4, 5 anos. Era essa a nossa convicção. Meu pai veio pra casa e ele quis ir pra igreja. E sempre falando de Jesus pra ele. E aí um dia... E aí ele foi indo pra igreja, ficava ouvindo um hino, gostava. Tava dando quase horas de ir pro culto, meu pai corria pra ir pra igreja. Ele queria ir pro culto, ele não conseguia nem esperar e chegava lá andando devagarzinho junto com a minha mãe. E às vezes eu falava assim, gente, vocês têm que esperar eu ir buscar. E nesse processo, foi um processo muito difícil. E eu firmada na rocha, entendendo que o Senhor estava no controle. E eu tinha dito pro Senhor, Senhor, salva a minha família, salva a minha casa, salva os meus. E meu irmão longe, sofrendo lá também, porque tinha deixado meu pai bem. Meu pai estava ótimo, meu pai era forte, saudável, para do nada baquear, né? Tainara, Paulinho, Deus abençoe em nome de Jesus. E ali nós estávamos na fé ativada, crendo que o Senhor ia operar milagres e sinais, crendo que o Senhor ia fazer milagre, né? Nós oramos ao Senhor que faça milagre, mas muitas das vezes não será como nós queremos, vai ser como Deus quer. Muitas das vezes nós queremos vida, mas não é vida que Deus tem. Deus tem um ponto final, porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Eu passei por esse processo e foi muito complicado. E o meu pai ficando ruim, e eu me lembro de um dia que ele chegou na igreja, e ele disse, estava no finalzinho do culto, e ele perguntou se não iriam fazer o apelo. Eu já tinha feito o apelo pro meu pai lá em casa, quando ele estava muito ruim, a gente ficou com medo. Mas ele, sabe quando a pessoa aceita que a mente não tá boa? Era do meu pai naquele dia. E o Senhor, ele faz tudo perfeito, né? Se ele tem uma promessa na sua vida, ele vai fazer. Então eu fui. E ele chegou na igreja. E aí ele pegou e falou, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Eu tenho um vídeo, sabe? Aqui no meu Instagram mesmo. E ele veio. E o meu pai reconheceu o Senhor como Salvador. Enfermo, sabe? Muito difícil. Isso foi quase no finalzinho de março. Não, fevereiro. Final de fevereiro, isso. Foi dia 23 mais ou menos, de fevereiro, o meu pai confessou o Senhor Jesus como Salvador. Ele repetiu tudo que eu falei ali no altar. E foi um momento maravilhoso. Eu chorei muito, porque era algo que eu sonhava muito. Era algo que eu almejava muito. Era algo que eu queria muito que acontecesse. E aos olhos humanos parecia impossível. Mas o Senhor fez. E ali meu pai, ele aceitou o Senhor como Salvador. E foi embora para casa. Depois daquilo, as coisas começaram a desandar. Depois que o meu pai aceitou Jesus, ele piorou. E aí, ele aceitou Jesus no domingo. Quando foi numa quinta-feira, numa quarta de madrugada, a minha mãe, ela me ligou chorando, ela me ligou desesperada. E disse assim, o seu pai não está falando, o seu pai não está conversando, o seu pai não está agindo, ele não está tendo nenhum sinal de nada. E aí, Tainara, eu fui correndo, gente. Eu deixei meus filhos em casa sozinho. Eu tenho 3 meninos. Já estava cansado, meu corpo estava cansado, minha mente estava cansada. Mas eu estava confiando no Senhor, que Ele estava no controle de todas as coisas, sempre. E aí, o meu pai pegou e estava no coma. Ele tinha dado hipoglicemia na madrugada, a gente não entendia essas coisas. E eu levei o meu pai. Parecia um filme de terror. A gente entrar no posto de um lado e sair do outro em uma ambulância correndo, o médico atrás no carro. E nós andamos muito, aquele Patinga não chegava, uma chuva tão forte. E a gente estava indo ali, e eu orando ao Senhor e chamando Ele. Mas eu sabia que Ele já tinha aceitado o Senhor como Salvador. Eu sabia
Qualquer coisa que acontecesse, você estaria salvo. Mas a gente nunca pensa assim, não vai aguentar. Não. A gente pensa que vai dar certo. E nesse dia, quando deu uma madrugada, deu a manhã, né? Deu a gente chegou lá, ainda era de madrugadinha. E nós fomos pro Márcio Cunha, o médico levou ele direto pro Márcio Cunha. E quando nós chegamos lá, o meu pai ele não falava, ele tava muito estranho. Deram uns remédios para ele, disseram que era hipoglicemia. Naquele dia era dia 24 de fevereiro. Falaram assim, olha, vamos colocar ele na incubadora. O caso dele tá muito sério, o fígado dele está despedaçando. Não tem o que fazer mais. E aí eles tentaram incubar ele, não tinha como, ele não tinha força, o corpo dele não ia aguentar subir para a área de UTI. E ali mesmo eles iriam fazer aquilo com ele. Era uma área de criança, infantil. E ali, meu pai ficou só pelo oxigênio. Eu perdi a força naquele momento. Eu perdi a estrutura naquele momento. Eu já chorava. Eu não entendia por que foi tão rápido. Foi daquele jeito. Foram só 6 meses, né? E tanta coisa veio na minha cabeça. Talvez você esteja passando por algum problema e você acha que você não consegue. Talvez você esteja passando por alguma perca e você acha que não vai aguentar. Mas o Senhor, Ele te carrega no colo quando você não tem mais força. O Senhor, Ele te sustenta quando você acha que não vai conseguir. E foi isso que Ele fez na minha vida. Ele me segurou com as mãos dele forte. Ele me segurou, sabe? Ele me sustentou. E eu sozinha ali. Eu liguei para algumas pessoas da cidade, porque não era minha cidade, e não recebi retorno. E o meu tio trabalhava lá perto e eu falei assim, por favor, vem, porque eu não aguento mais. Eu passei mal lá, a médica me atendeu. Foi um dia horrível. Eu perdi meu pai. No outro dia fomos buscar o corpo. E vocês não acreditam. Injusto, né? Isso aí a gente fica meio revoltada ainda. Eles falaram que era Covid. Porque dava dinheiro, né? Você ganhava dinheiro quando é Covid, quando é alguma coisa assim. Mas meu pai não tinha Covid. Meu pai tinha uma cirrose hepática. Então eles colocaram meu pai num saco preto. Sem dignidade. Para ser velado da forma correta. Não podia tirar o caixão, não podia fazer nada, ninguém viu. A irmã dele, pessoas que vieram de longe para vê-lo, não podia vê-lo. No momento do velório, né, eu agradeci a todos que estavam ali e com a certeza de que meu pai estava salvo. Foi uma fase muito difícil, ali acabou, viemos embora para casa. A dor, a saudade permanece. Natal chegando, e é a data que ele mais gostava. Ele fazia questão do Natal, ele fazia questão daquilo, né? Ele tinha isso para ele que era importante. E com isso, a minha mãe, ela desregulou toda a sua glicose. Minha mãe ficou ruim. Eu ainda estava fraca, cansada, porque o corpo físico não aguenta. E aí, a minha mãe, nós fomos no médico. Nós fomos no cardiologista e ele disse assim para mim: sua mãe está com o coração grande e fraco. Sua mãe não pode pegar peso, sua mãe não pode tomar susto, sua mãe não pode passar por nervos, sua mãe não pode fazer muita coisa. Ela não pode varrer uma casa, ela não pode varrer. Porque qualquer coisa que ela fizer difícil, o coração, ele vai... Obrigada, Sandra. Ele vai parar e dar uma morte súbita. Pensa no choque. Você ainda não está estruturado, você ainda não está forte. Você perdeu alguém. Você passou dias no hospital, era um cansaço físico, era a mente cansada, menino quando chegava em casa cansado, menino na sua cabeça e você ali. Mas em tudo, o Senhor esteve ali comigo. Eu estou dizendo que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, confie que o Senhor está com você. Confie que o Senhor está cuidando de você. Confie que o Senhor está trabalhando em teu favor. Quando eu descobri isso, de fato, a ansiedade veio, porque eu sei que isso acontece com todo mundo, né? Aí vem a minha ansiedade, é a compulsão alimentar. E eu fui para descontar aquilo na comida. E indo para a igreja o tempo todo, orando ao Senhor e pedindo ao Senhor que fizesse manifestar o poder dele. Que ano difícil. Eu passei outubro, novembro, dezembro, cuidando do meu pai no hospital, janeiro, fevereiro, com meu pai no hospital. Final de fevereiro, eu perco meu pai. Aí o médico vem dizer pra mim que a minha mãe é como se a vida dela tivesse por um fio. O coração tá grande, fraco. Se ela pegar peso ou passar raiva, ela vai morrer. Eu falei, não, eu não aguento, eu não sou tão forte. E às vezes eu chorava muito, dava aquela crise de choro, como nós, seres humanos, fazemos. Choramos, mas estamos com a certeza de que o Senhor está do nosso lado. Até então, né?
E isso foi em fevereiro. Nós começamos a fazer tratamento com a minha mãe, a glicose da minha mãe 300, 400, e aquilo começou a afetar o rim. E aí eu estava muito preocupada, mas ao mesmo tempo eu não mostrava para ninguém que eu estava mal. Na questão do meu pai, eu sempre me mostrando uma fé ativada, porque é isso que eu creio. Que ele foi salvo, que é o mais importante. Que a terra é um tempo, uma passagem que a gente tem. E que o mais importante é estar com o Senhor, né? E ali, pensa numa pessoa indo para a igreja, no limite, sabe, cansada, indo adorar o Senhor. Indo me entregar para Deus, dar o meu melhor ali no louvor, às vezes na palavra, mas a mente não conseguia ver uma solução para o problema, a paz na minha. A mente não conseguia funcionar direito, eu não dormia direito, comia sem parar, não sentia que eu estava cheia e agoniada com aquilo. Isso é esse ano de 2022. E a minha mãe ali, e a gente fazendo tratamento, levando no médico, pagando caro, os remédios caros, os remédios não funcionavam, que ela tomava o remédio e o remédio fazia outro efeito colateral nela, o batimento cardíaco acelerava e não podia acelerar, pressão muito baixa e uma confusão, estava tudo desregulado por causa do emocional. Foram 6 meses tensos, foram 6 meses difíceis, mas em tudo o Senhor estava conosco, em tudo o Senhor esteve presente, o tempo todo o Senhor esteve ali, segurando a minha mão. Sabe, esse Deus, esse paizão, esse pastor que acolhe, que guarda, foi o que ele fez comigo e tem feito até hoje. Lutando com a minha mãe, ontem mesmo nós fomos ao médico, né? Porque a glicose dela tinha baixado demais. Para quem estava com a glicose muito alta, ela foi para 64 e também não pode porque dá hipoglicemia. Então aquela coisa desregulada. Os meus filhos começam a ficar enfermos em casa. Minha filha deu cachumba, minha outra filha também deu cachumba. A Emanuele, a minha menininha de 2 anos de idade, Beatriz, ela deu uma infecção no ouvido, ela sentia muita dor no ouvido, tomando medicamentos fortes. Ela sente dor no ouvido forte, o tímpano dela estoura, fura. E pensa num desespero, numa agonia que foi. Minhas filhas com febre, minhas filhas passando mal, e foi uma atrás do outro passando mal. Com o acontecido do meu pai, a minha imunidade abaixou muito indo pro hospital, psicológico, corpo reais. Eu dei uma gripe que eu fiquei de cama como se ela fosse um Covid, porque eu já dei Covid 2 vezes, mas não era Covid, era uma gripe forte. Eu perdi a voz, eu perdi a força, eu perdi tudo. Eu sentia dor nas juntas, eu sentia dor no corpo, e isso foram semanas passando mal. E quando eu sarava, vinha um dos meus filhos. E eu, Senhor, eu não aguento mais. De fato, não é que eu não sei que o Senhor não está comigo, mas é porque eu tô sem força. Eu já não tinha mais força, eu não tinha mais o que fazer. E você sendo pastor, as pessoas elas não perguntam como você está. As pessoas querem de você alguma coisa. E tinha dias que eu não tinha nada para oferecer, mas o Senhor, pela misericórdia dele, vinha e eu tinha conselho para dar, sendo que eu estava precisando de uma palavra. Eu tinha um abraço para dar, sendo que eu estava precisando de um abraço. Isso vai acontecendo como pastor. Muitos acham que é um super-herói, mas não é super-herói. É um ser humano como todos são, né? Com falha, com dor, com dificuldade. Mas a única coisa que eu tenho convicção de dizer para você, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque quem está comigo é o Senhor. Então eu passei por tudo isso cansada, missionária Patrícia, cansada, sobrecarregada, no limite, mas na certeza de que o Senhor estava comigo em todo o tempo. Há anos atrás eu ficava enferma e falava assim, eu acho que eu vou morrer. Aí quando eu fico enferma, eu sei assim, eu não vou morrer, porque tem promessa e Deus é comigo e está comigo. Eu tenho que aprender no meio disso aqui. E eu não entendia. A Elisa começou a pegar viroses com muita facilidade. Isso foi do início do ano até essa semana passada. Todos os dias, quando não sarava uma coisa, era outra. Sabe? As meninas custavam ir pra creche. Ali uma semana na creche, na outra 2 semanas em casa. Elas pegavam virose. Tem virose de não sei o que, virose não sei da quanto. Virose de tudo que vocês imaginar. Passe isso. Em nome de Jesus, Deus abençoe. E aí, virose de tudo quanto é tipo que você imaginar. Vomitando, diarreia, dor de cabeça, febre. Essas meninas davam febre aqui em casa, do nada. Elas davam febre, ficava mole dormindo, eu não sabia mais o que fazer. E isso assim, vindo de uma virada de 2021, hospital, casa, para 2022, hospital, casa. Aí chegar em fevereiro, seus filhos começaram a adoecer. E era adoecendo um atrás do outro. Para a glória de Deus, o meu filho mais velho, ele não a passa mal. A gente fez um propósito com ele de saúde, de não cortar o cabelo quando ele tinha 2 anos, um ato profético. E Deus recebeu tanto, que é muito raro meu filho passar mal ou reclamar de qualquer seja a dor.
Mas as minhas filhas, elas recebem muitas retaliações. Febre muito alta e as meninas passando mal. Meu esposo, gente, ele passou mal, ele ficou ruim. E ele ficou ruim, não foi uma vez só. E ali aquela labuta. Leva minha mãe para o hospital, ajuda uma pessoa aqui, ajuda outra pessoa aqui. E o Senhor ali, sabe, vindo. Quem sustentou você foi Deus, pastora. Quem te sustentou de pé foi o Deus que você serve. É isso mesmo, Mariane. É o que eu tô dizendo aqui, para vocês entenderem assim, que você pode passar por luta, você pode passar por prova, mas você tem um Deus que te sustenta. Você tem um Deus que tá do seu lado. Você não pode temer. Eu não tinha medo. Quando eu perdi o meu pai, quando eu vi ele na situação que ele estava incubado e o médico falou que não tinha jeito, eu falei, não deixe meu pai sofrer mais. Não aguento mais essa situação. Era egoísmo meu querer para mim, sabendo o quanto que o corpo dele já não estava aguentando mais, e nem eu, e nem os meus filhos estavam aguentando mais. Tava todo mundo sofrendo, porque sofre todo mundo quando alguém da casa não tá bem. E ali, eu passei por esse processo, a minha mãe ainda, estamos em tratamento, mas assim, sabe quando Deus trabalha? Aí aconteceu algo lindo, né? Já estava ali no mês de abril, maio, mais ou menos, eu cansada. Ficou meio que um trauma na cabeça, assim, vou perder minha mãe também. Perdi meu pai, vou perder minha mãe também. E esse negócio ficou dentro de mim, ficou dentro da minha cabeça. Eu fui pra Valadares, num culto na igreja do pastor Márcio, quadrangular. Quando eu cheguei lá, eu tava sentada assim, aí eu disse, e eu estava dizendo todos os dias pro Senhor que ele falasse comigo. Se o que fosse acontecer, pra ele me preparar, porque eu servia. E eu não sirvo o Senhor pelo que ele tem pra me dar, eu sirvo o Senhor e ponto final. Se eu perder alguém que eu amo, eu vou continuar servindo ao Senhor, eu só quero que ele me sustente. E eu fazendo essa oração, dizendo que eu não teria força, que eu não ia suportar, que eu não ia conseguir, que ele fosse comigo. Aí Deus usou esse pastor, gente. Quando você serve a Deus com sinceridade, quando você abre o seu coração mesmo para Deus, você pode ter convicção de que ele te sustenta nos mínimos detalhes. Quando você acha que não tem saída, ele ainda usa os seus profetas para falar com você. Ele olha para mim e fala assim, homem não me conhece, homem não sabe da minha vida, homem não sabe da minha história. Nada, não tinha noção de que eu tinha deixado a minha mãe em casa. E que quando ela falava que estava com alguma dor, eu tinha medo. Eu tinha medo do telefone tocar, gente. Sabe quando você vai pra igreja, você tá orando a Deus, igual minha mãe ali comigo indo na igreja, mas do telefone tocar e de alguém deu uma notícia ruim? Era isso que eu tinha na cabeça. Sou um ser humano. E esse pastor disse pra mim, o Senhor mandou eu te dizer, pra você acalmar o teu coração, que da sua mãe ele cuida. Sabe quando é tudo que você precisa ouvir? Era tudo que eu precisava ouvir. Ele disse da minha carteira, gente, eu fiquei uns 10 anos pra tirar carteira. Não é porque eu não sabia tirar carteira, é porque eu colocava lá, não era aquela... Era um sonho, mas não estava sendo prioridade, e eu deixava aquilo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra glória de Deus. E ele ainda disse, esse ano ainda você vai tirar sua carteira. E eu consegui, pra glória de Deus, mês passado, tirar minha carteira. E é pra glória de Deus mesmo, sabe? Pra mim poder viajar, fazer a obra do Senhor, pra ajudar pessoas, servir quem precisar de mim. E aí, Naninha, a minha mãe ali, e eu agoniadinhazinha, né? E aí ele fala aquilo, sabe quando traz um refrigério? Aí eu tava dormindo tranquila, porque ele disse que ele estava cuidando. Então, não é mais uma preocupação minha. Quando você coloca nas mãos de Deus a sua vida, quando você coloca nas mãos de Deus a sua casa, quando você coloca nas mãos de Deus o seu sonho, você tem que descansar e entender que ele tá no controle. A minha mãe, um médico disse que ela não poderia pegar peso, gente, ela pega as minhas filhas pedem colo pra ela o tempo todo, e eu falo, mãe, você não pode pegar ela só um pouquinho, ela sempre pega, sabe? Muito raro ela reclamar que tá sentindo dor no peito, alguma canseira, porque o Senhor disse pra mim ficar tranquila que ele estava cuidando. Mesmo que quando eu chego no médico e ele sempre dá uma notícia ruim, e ele sempre me faz ficar destruturada no momento que eu ouço ele falar, mas depois eu me lembro da palavra que o Senhor disse pra mim. Fica tranquilo que da sua família eu estou cuidando. Então eu sei que se você serve ao Senhor, se você entrega a sua vida pro Senhor, Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai manifestar o poder dele, Ele tá no controle de tudo. Então eu quero que você ative a sua fé. Esta live é para você entender que não é só você que tem problema, não é só você que tem luta, não é só você que quer parar e desistir, não. Muitas pessoas têm luta, principalmente pastores. Além de eu passar por tudo que eu estava passando, eu tinha que ir para a igreja, não tinha ninguém para fazer por mim. Não tinha ninguém que pudesse louvar no meu lugar, não tinha. Então eu tinha que ir louvar, sem força. Eu tinha que ir pregar, sem força. Eu tinha que ir e cumprir o propósito de Deus na minha vida e mostrando para ele, eu tô vindo arrastada, mas eu tô vindo. Eu tô vindo cansada, mas eu tô vindo.
a alegria do meu coração, o testemunho de Deus, né? Dele salvar o meu pai e hoje a minha mãe na presença do Senhor. É tudo perfeito. No meio de tanta luta, meus filhos enfermos. Você que é mãe sabe o que é você ter seu filho enfermo e você não saber o que fazer. E eu ficava agoniada, orando, e você ora e você repreende, você ora e repreende, parece que não passa. E você não entende, mas aí você vai desesperar, você vai pedir a morte, você vai cruzar o braço. Não, eu continuei caminhando. Eu cansei de ir para a igreja com os meus filhos, eu pedindo para as ovelhas da igreja segurar meu filho um pouco, porque eu tinha que louvar para depois eu pegar no colo. Tava queimando na febre, tava mole. Eu não deixava de ir para a igreja para ficar com a minha filha em casa. E também não deixava de ir para a igreja quando eu estava enferma. Teve dias que eu estava tão ruim, tão ruim. Mês passado ou retrasado, não me lembro. Eu tava muito ruim mesmo. Eu nunca senti o que eu tinha sentido ali. E eu ia pra igreja sem força nenhuma. E aí eu chegava na igreja e eu só fazia assim, ó. Eu escorava. Eu tinha dores, gente. Eu tinha dores no corpo. Eu não chorava porque eu queria chorar. A lágrima descia. E eu fazia assim, eu segurava. Não tinha como chorar, não tinha como segurar o choro. Eu estava, naquele momento, enferma. Mas mostrando pra Deus que eu não só o servia porque quando eu estava bem, eu o servia, quando as coisas também estavam mal. Ariane, eu quero que você entenda, não é ser forte, é entender que eu sou totalmente dependente dele. Se ele está comigo em todo o tempo, eu tenho que fazer valer isso. E eu sinto isso, a gratidão é isso, né? Você tem que fazer por onde. E eu tô, não, Senhor, eu não posso fazer com que o Senhor se entregue tanto para mim, eu não posso fazer nada para o Senhor. Porque as pessoas, elas buscam a Deus só na hora da dor. E tem pessoas que só buscam a Deus quando precisa que uma porta se abra. Mas nós, o verdadeiro adorador, aquele que o Senhor está à procura, ele adora o Senhor em espírito e em verdade em todo o tempo. No dia do luto, no dia da vitória, no dia do ganho, no dia do perco, no dia da tristeza, no dia da enfermidade. É muito raro. As pessoas hoje, Ariane, elas buscam a Deus assim. Se o tempo estiver bom, estiver firme, eu vou para a igreja. Se começar a chover, eu não vou para a igreja. Parece que não consegue andar na chuva, não tem como pegar uma sombrinha para a igreja. Não consegue pedir carona para alguém para ir para a igreja. Dificulta tudo e fica em casa fazendo o que? Nada. E a gente tem que passar por cima disso. E eu mostro para Deus, eu tô aqui, disponível. Nós precisamos estar disponíveis. Gente, pensa num ano difícil. Eu digo, a perca do meu pai foi muito ruim. Mas eu sabia, eu tinha certeza da salvação dele, porque ele confessou o Senhor. Ele confessou o Senhor num domingo, numa quinta-feira, o Senhor o levou para perto dele. Quer dizer, o Senhor fez todo aquele momento perfeito para que ele confessasse o Senhor e para que ele pudesse confessar o Senhor e ser salvo. É uma promessa de Deus, mostrando para mim que ele era comigo. Todo mundo pôde contemplar isso. Eu não precisei dizer, as pessoas viram uma fé ativada. Eu estava profetizando dentro de mim chorando. Eu estava louvando, mas dentro de mim chorando. Eu estava abraçando, mas dentro de mim precisando de um abraço. E é isso, nós nascemos para servir, nós somos servos. Nós somos servos e nós precisamos servir. E não é servir quando nós estamos de bom humor ou quando não falta dinheiro no bolso, é servir com o que você tem. E eu estava cumprindo aquele propósito. Eu todos os dias pergunto, Senhor, eu estou no centro da tua vontade? Eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça? Está fazendo essa live. Nós somos apenas 16 pessoas. Mas se por causa de uma pessoa eu estou fazendo essa live, está valendo. Se tem uma pessoa aqui que vai confessar sua vida como o Senhor, como o único e suficiente Salvador. Se tem alguém aqui que está sentindo a presença de Deus e que a vida será transformada depois dessa palavra e que essa pessoa não vai mais ficar reclamando, mas a fé vai ficar ativada, tá valendo. Porque eu tô aqui para cumprir um propósito. Pensa numa dificuldade. Oriane, você tem filhos. Pensa você sair de um corpo cansado, mente cansada. Aí a imunidade baixou. Isso depois de fevereiro. Meu pai, faleceu. Aí eu fiquei ruim de gripe, passei muito mal. Aquilo pra mim não é gripe não, aquilo não é normal não. E ali eu fiquei muito ruim. Aí quando eu comecei a melhorar, e ruim, gente, não vou dizer nem questão de pastora não. Na igreja eu ficava sentada lá mesmo, não tinha o que fazer. Eu só ia no culto para adorar o Senhor, mesmo sem força, com vontade de ficar deitada. Mas eu ia, para mostrar pro Senhor que eu tava ali disponível.
Mas em casa, gente, não tinha como ficar deitado. Você que tem filho, você que tem criança, que fica te chamando toda hora, me dá água, me dá isso, me dá aquilo. Não tem jeito, é inevitável. Eu ainda trocava a fralda da Manoele. Então, assim, fez cocô, fez xixi, tem que dar banho, tem que trocar, tem que fazer alguma coisa para comer. Eu estava no limite. Mas como pastor, as pessoas não vão te perguntar como você está, mesmo sabendo que você precisa de ajuda. Elas vão te pedir ajuda. E eu acho que é isso, o Senhor ele vai te sustentando. Porque quando nós estamos fracos, é aí que ele se aperfeiçoa. Eu não estava fraca na fé, eu estava cansado. O corpo estava cansado. O corpo chegava a tremer, a carne tremia de cansaço. Era só isso, eu estava cansada. Como todo mundo fica cansado. Às vezes esmorecida, às vezes triste, achando assim, eu não sou super-herói. Tinha dias que eu falava com Deus e questionava, Senhor, eu não sou um super-herói. Eu não sou o Senhor, eu não suporto tudo que o Senhor suporta. Aí ele disse, você aguenta. O seu testemunho vai gerar vida, vai ativar fé. E aí eu ali, Marta, Deus abençoe, Emanuele. E eu ali, nossa, pensa numa pessoa que tava cansada. Sai da enfermidade, passa pra minha filha, passa pra outra, a Elbes fica enfermo. E ali, cuida de um, cuida do outro, cuida do outro. Minha filha fura o tímpano. E uma luta. Quando foi? Mas teve coisas boas. Eu tô dizendo aqui assim, foi tudo que aconteceu. Né? Eu não tive, vou contar um testemunho. Não, tem a minha carteira, que era um sonho que eu tinha, que eu tirei. A minha fé ativada. No meio de tudo isso, agendas se abriram, portas se abriram, saí para pregar, fazendo a obra do Senhor. Até então, só aqui na minha igreja mesmo, louvando, pregando em algumas igrejas da cidade. Mas aí ele abriu portas para mim, ele achou eu capaz para fazer isso. Porque eu fui ficando forte no meio do meu deserto. Eu não parei no meio do meu deserto. O segredo é prosseguir. Você não vai morrer no seu processo, porque Deus não dá um fardo que nós não podemos suportar. É certo isso. Eu senti na pele. Meu corpo doía. O meu corpo pedia socorro. Mas eu não podia parar. Eu não podia dar o gosto de parar. E cada coisa acontecendo uma na outra. Há pouco tempo atrás, quem tá comigo aqui direto, nós estamos fazendo a campanha, né, Jeová Jireh, hoje 34 dias, às 11 horas da noite, a gente tá fazendo essa oração. José Geraldo, Deus abençoe em nome de Jesus, Marta. E aí, eu simplesmente dei uma infecção no ouvido. Gente, já vai para um mês essa infecção no ouvido. E aí as dores passaram, eu tomei todo o remédio, mas eu não escuto. Eu tô falando com você, mas eu não tenho o retorno da minha voz perfeita. Eu ouço a minha voz muito longe. Então eu não sei se a voz tá alta, se tá baixa, se tá bom, se tá ruim. Diante dos céus que eu digo pra vocês. E aí é horrível a sensação. Minha filha vai lá, o tímpano. Gente, imagina um tímpano furar. E eu fiquei desesperada com aquilo, não sabia o que fazer, cansada, sobrecarregada, indo pro médico. Hoje, quando eu acordei, falei com vocês dessa live, né? Vocês estão vendo que toda hora eu tô coçando aqui? Não dá pra me mostrar pra vocês, vocês não vão conseguir ver. Aqui, eu acordei empipocada, o meu corpo encalombado. Era muito calombo, não dá pra ver. Olha, deixa eu ver se eu consigo. Não dá pra ver porque tá sumindo, sabe? Graças a Deus tá sumindo. E isso aqui, assim, o meu corpo todo empipocou. Depois eu posso até, quem quiser ver, eu mando no direct pra você ver. Isso empipocou e ficou numa altura, eu acordei coçando. Meu pescoço coçando, minhas costas coçando, meu corpo inteiro empipocou. Aqui tá cheio de feridinha, de machucadinho. Empipocou. Menina, que eu fiquei ruim. Eu fiquei ruim. Sabe? É isso aí, missionária Patrícia. Quem falou que é fácil? Ele dá força, ele se revela, ele manifesta, ele faz. E aí eu acordei, gente, empipocada. Hoje, foi hoje. Aí eu não aguento, eu falei assim, nossa Deus, mais um pra fechar o ano. E coçando. Eu passei álcool, taquei álcool em mim toda, passei pomada, passei não sei o que. Os outros é dengue, mas eu não senti nada não, eu só acordei assim. Achei que era alguma coisa de alguma cama suja, troquei todas as frentes, lençol, travesseiro, taquei álcool em tudo quanto é lugar. E eu desesperada, agoniada, minha mãe viu, eu mandei o vídeo pra ela. Mãe, olha isso aqui que aconteceu comigo, eu acordei empipocada, gente, diante dos céus. Quem quiser ver no direct, pode pedir que eu vou mandar o vídeo pra vocês verem. Aqui eu consigo ver, porque tá tudo feridinho, cheio de carocinho. Tem quando a pessoa tem esquenta, o sol esquenta muito, aí queima tudo? É isso, parecia, mas na hora tava calombo altão assim. Não sei explicar, meu pescoço da coça muito. Tirei cordão, tirei tudo, tava coçando, tava tudo agoniado. E aí eu acordei, fui orar ao Senhor e falei, Senhor, o que o Senhor quer com tudo isso? Qual o propósito do Senhor em tudo isso? Porque são dias difíceis, tá fechando o ano. Aí eu digo pra vocês como pastora, no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele mandou, lutando pra que, como é que fala?
lutando para não fazer as minhas vontades, mas para fazer a dele, prevalecendo, mas com sonhos e projetos. Alguns sonhos ainda não aconteceram, algumas promessas que eu jurava que esse ano aconteceria. E eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que o tempo dele é diferente do meu, mas o tempo dele ele faz perfeito. E aí você luta com a ansiedade, você luta com os seus sonhos, com os seus projetos, achando que você está ficando para trás, mas não é. É porque Deus está trabalhando. Eu entendo que foi um ano de 2021, 2022, um ano de aprendizado, um ano de choro, um ano de perca, um ano de luta, mas também um ano que eu cresci muito no meio da minha luta. Então o que eu quero que você entenda, ative a sua fé. Não olhe para as circunstâncias, mas olhe para Ele. Não olhe para o que você está vivendo hoje. Confia nele, que Ele está do seu lado. Não tema mal nenhum, porque Ele está com você. É certo isso, eu tenho convicção. Eu estou dizendo algo que eu tenho convicção de dizer. É muito complicado. Quando foi agora domingo, hoje é quarta-feira. Quando foi domingo, meu esposo perguntou assim, gente, não vamos fechar o ano sem batizar, não. Você que precisa batizar, precisa fazer parte do corpo de Cristo. Aí minha mãe levantou a mão e disse, já passou da hora, eu quero batizar. Então assim, olha que alegria. Eu vou fechar o ano com mais um da minha casa, confessando o Senhor como Salvador. Eu não sei o dia de amanhã. O dia de amanhã não me pertence, pertence ao Senhor. Mas eu sei que até aqui, a mão dele tem sido comigo. Até aqui, eu tenho feito o que ele tem me pedido e eu tenho vivido mais do que eu mereço. Até aqui, o Senhor tem manifestado o poder dele. E é isso que o Senhor falou ao meu coração. Entrega a sua vida, entrega o seu caminho, entrega os seus sonhos, entrega os seus projetos e deixa eu fazer na sua vida. Deixa eu entrar na sua casa. Você acha que você com a força do seu braço falando, alguém vai para a igreja? Não vai. Porque nós, seres humanos, não temos poder de mudar a mente de ninguém. Mas o Senhor tem poder de entrar aonde ninguém mais pode. Se não tiver luta, Naninha, não tem vitória. Se não tiver testemunho, né? Essas lutas, elas nos fazem mais forte. Elas nos fazem convicta de milagre. Então eu quero que você ative a sua fé e entenda. Você não está sozinho no meio dessa tempestade. Você não está sozinho no meio dessa turbulência. Em tudo que eu passei, Ariane, Aninha, em tudo, a mão do Senhor esteve comigo. Nossa, a mão do Senhor esteve comigo. Ah, se não fosse Deus. Se não fosse Deus, eu não teria aguentado. Se não fosse Deus, eu não teria sustentado. E foi Ele que me sustentou. Teve dias que eu achava que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Teve dias que eu achava que eu não ia aguentar, mas eu aguentei. E teve dias em que eu tive que louvar, mas sem força para louvar, porque eu precisava cumprir a minha chamada. É muito forte. Eu quero que vocês ouçam a letra desse hino. Fala muito ao meu coração. Se estiver muito alto também, vocês podem falar. Teve esses dias aqui, ó. E mesmo assim eu tive que fazer tudo isso, mas fiz porque eu amo o Senhor e sei que Ele está comigo. Eu estou em guerra, mas eu tenho que cantar. Às vezes eu quero ouvir, mas Deus me usa pra falar. Tem dias que o peito aperta, só dá vontade de chorar, mas não desisti, vou até o fim, daqui a pouco eu chego lá. Sou um ser humano cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar. Tenho os meus conflitos, erros e acertos, mas há uma promessa, eu não posso parar. Deus vai me sustentar. Deus vai te sustentar no meio do teu deserto. Deus vai te sustentar no meio do seu processo. Quem olhou para você e não entendeu, Deus vai agir através da sua dor, vai gerar milagre e você vai ficar mais forte em nome Pois de Jesus. muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, mas mesmo assim eu vou profetizar. Está sobre a nossa vida. Ariane, volte o mais rápido possível. Entrega a sua vida para o Senhor. Beatriz, não perde tempo. Você que está aqui comigo até agora, não perca tempo com aquilo que passa de rápido demais, mas se agarre em viver os propósitos de Deus. Não vai ser fácil, eu não contei nada fácil aqui, mas eu tenho convicção que o Senhor, Ele está com você. Ele vai ativar sim as suas fés no meio de todo o processo. Só esteja agarrado nele, que Ele não vai te desamparar. Ele vai te segurar nas mãos. Ele vai te carregar no colo se precisar. Ele conhece o teu coração. Ele sabe das suas dores. Até que o Senhor me deu
para estar falando para vocês, é para ativar a sua fé. Obrigado você que esteve comigo, você que compartilhou, você que veio. Eu tenho certeza que grandes coisas vai o Senhor fazer em nossas vidas. E o que Deus está mandando dizer para você, não pare. Não pare por nada. Não pare porque perdeu alguém, não pare porque está difícil, não pare em momento algum. Simplesmente olhe para cima, olhe para o alto, olhe para o céu. É de lá que vem o seu socorro. Amém? Deus abençoe tua vida. Você que está aqui comigo, eu creio que está também na campanha das 23 horas. Nós estamos na campanha das 23 horas. A paz e a vinha. Deus abençoe em nome de Jesus. Às 23 horas nós estaremos reunidos aqui. 35 dias de oração do Salmo 23. Ele é o nosso pastor. E ele não vai deixar nada faltar. E outra, ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, não vamos temer, porque o Senhor, Ele está conosco. Não é para desistir não, Oriane. Quem disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil? Mas o Senhor vai estar o tempo todo conosco. Ele está com você, viu? Deus abençoe em nome de Jesus, Eliane, Adricele. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Obrigado por ter estado comigo. E eu creio que esta palavra, esse testemunho, né, uma retrospectiva de 2022 é para ativar a sua fé.